Olá, Ana, tudo bem? Precisam fazer o pedido para entrar na live. Você ou o Giovanni. Tudo bem, Giovanni? Boa noite, Ulisses. Como é que você Giovanni tá? mesmo, né? Tudo bem? Isso, tudo bem? Um prazer. Prazer é meu, tudo bem. Vocês são Graças da, a da, Deus. da Universidade Estadual de Minas, é isso? Isso, somos da UENG Unidade Divinópolis. E Ah, a legal, gente, legal. primeiramente, eu gostaria de parabenizar aí pelo Dia Mundial da Fisioterapia, né? A todos nós, né? A todos nós aí. E também pelo Dia do Quiropraxista que está chegando, dia 18 de setembro. Já de antemão adiantar isso aí, então, Isso aí, para toda a legal. comunidade. Obrigado, Giovanni, obrigado. E também agradecer aí pela disponibilidade da live. A gente ficou muito feliz por ter aceitado aí. A gente está no primeiro período ainda do nosso curso. Ah, vocês Já estão começamos no começando. ensino remoto, sim. E Entendi. esse trabalho que a gente está fazendo é exatamente para isso, né? Para a gente abranger mais as áreas de atuação e conhecer um Entendi. pouquinho mais de cada, bem básico, sim, mas é muito importante conhecer todas as áreas logo de início, né? Legal. Divinópolis fica longe de Belo Horizonte? Como é que é? Não, não é tão longe, não. É uma proximidade, 1 hora e meia, mais ou menos, assim. Ah, Eu assim, imagino, é que eu não sou de lá também. Eu só ah, vou para tá. lá. Eu tenho uma. Eu dou aula geralmente em Ipatinga e Belo Horizonte. O pessoal da Métodos Capacitação que organiza os cursos, e aí eu vou dar aula em Minas aí. Eu vi algumas publicações de você em Patinga e Belo Horizonte também no seu Isso. feed. Então, faz um resumo para quem está vendo a live aí, qual é a proposta de vocês, aí a gente, para quem está chegando agora, para saber o que a gente vai conversar, cara. Qual é que é, Giovanni? Como é que foi? A orientação de um professor específico? Sim, a gente teve a orientação da Bárbara, nossa professora, a nossa disciplina é História da Saúde e da Fisioterapia. E essa disciplina Legal. teve como iniciativa, né, nesse seminário que a gente vai apresentar na sexta que vem, nessa sexta agora, na verdade, apresentar algumas áreas de atuação da fisioterapia, algumas Legal. especializações, e cada grupo ficou responsável por apresentar. Então, uma Certo. dos requisitos era falar com um profissional, e a gente já conhecia aí seu Instagram, a gente resolveu te mandar a mensagem lá, e E deu tudo ficamos muito certo, felizes por né? ter participado, deu tudo certo. E a gente vai fazer algumas perguntas básicas assim sobre como que é a profissão, como que é o andamento. Eu acho que até para quem não conhece ainda, que estiver aí entrando na live, vai ser muito legal porque são perguntas básicas da profissão que não vai ser tão complexas e que Perfeito. vai dar uma introdução muito boa. Perfeito. Você quer que eu fale alguma coisa antes ou a gente já vai direto às perguntas? Porque às vezes você já tem toda a relação das perguntas. Você quer que eu me apresente? Pode, sim, claro, gostaria É? muito. Tá, então meu nome é Ulisses, eu sou de Campinas, São Paulo, né? Eu trabalho com a quiropraxia já há 20 anos, eu trabalho desde 1999 com a quiropraxia, né? Depois, eu fui virar fisioterapeuta depois. A minha formação em fisioterapia foi em 2008. Dentro da fisioterapia, eu fiz a especialização em fisioterapia manipulativa, né? Aquela especialização lato sensu, né? Eu tenho a formação no método Mackenzie, eu tenho a formação e a certificação em subgrupos de coluna TBC, na quiropraxia, assim, eu trabalhava com a quiropraxia antes de ser físio, mas hoje eu também tenho o título de especialista em quiropraxia pelo COFITO, né?
que eu fiz a prova em 2012, a partir de 2012, depois de aprovado na prova, eu posso me dizer um especialista em quiropraxia, né? Então, assim, a quiropraxia, ela é uma outra profissão, ela é uma outra visão bem diferente da fisioterapia, só que o contexto no Brasil hoje, ela sim, é uma especialidade da fisioterapia. Mas assim, eu posso te antecipar, né? E aí nas perguntas a gente pode... A visão da quiropraxia é muito, mas muito diferente da fisioterapia. Sim, tá? sim. Eu vivo basicamente de consultório e dou cursos finais de semana. Dou curso no Brasil todo, Fortaleza, Santos, aí em Minas, em São Paulo, né? Mas aí, eu acho que a apresentação seria essa aí, Giovanni. Eu vi muitas viagens que você fez aí, andei pelo seu feed aí para saber um pouco mais. Vi muitas viagens aí Entendi. de cursos, Isso, do método também. isso. Então, começando, a primeira pergunta seria você definir a quiropraxia aí nesse cenário atual nosso. Como que você definiria em poucas palavras, só para quem está chegando de agora? O que é, porque Ah, às vezes alguma pessoa não conhece, né? tá. Então, assim, a gente tem, eu sempre vou trabalhar com você num contexto mais amplo e no contexto da fisioterapia, combinado? Né? Combinado. Porque assim, na verdade, a quiropraxia ela é uma outra profissão, né? Ela tem Sim, acho que 120 anos, nasceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela é a segunda profissão em número de profissionais, né? sim, Ah, e ela tem uma visão diferente em relação às questões de tratamento neuromusculoesquelético. Trabalha basicamente com a terapia manual. No Brasil, ela se desenvolveu há alguns anos, particularmente o meu professor, ele trabalhou no Brasil desde 1964 e ele até 2007, que foi o ano que ele faleceu, né? Então, ele tinha uma formação, não uma formação formal, ele aprendeu com quiropraxistas americanos que vieram para o Brasil e ensinou alguns brasileiros, entre eles o Matheus de Souza, que foi meu professor, né? E o Matheus de Souza, desde 64, ensinava quiropraxia no Brasil, né? Até 2007, a data de falecimento. E no final, a partir de 2001, onde a fisioterapia reconheceu a quiropraxia como uma especialidade, né? Então sim. houve um desenvolvimento nessa direção também. Então o pioneiro da quiropraxia no Brasil foi Matheus de Souza, né? Matheus de Souza. Ele trabalhava desde 64 e através dele a fisioterapia conheceu a quiropraxia, né? E aí sim foi se desenvolvendo, talvez seja o profissional mais próximo disso, né? Da questão da terapia manual, né? Porque, na verdade, assim, a fisioterapia é muito mais ampla do que a quiropraxia, porque ela tem todas as áreas da medicina, você tem um correspondente na fisioterapia, né? Na Sim. quiropraxia, não, ela seria mais uma ortopedia, uma fisioterapia parecida um pouco com a fisioterapia manipulativa. Então, hoje, a partir de 2001, e a primeira prova foi em 2012, da qual eu fui aprovado, ela também é uma especialidade da fisioterapia, né? Existem brigas homéricas em relação à política e isso tudo, mas a quiropraxia hoje, ela, apesar de ser uma profissão no mundo todo, no Brasil, ela é uma especialidade. É o único vínculo real com uma profissão regulamentada da quiropraxia é ser uma especialidade da fisioterapia. Então, ela é uma fisioterapia. A profissão eles definem como é uma filosofia, ciência e arte. Filosofia porque existe um embasamento filosófico em tudo que se faz na quiropraxia. A gente faz o ajuste, a gente faz a correção mecânica com outros objetivos também, não só o mecânico, né? Então, a filosofia, ciência, porque a gente tem que estudar anatomia, biomecânica, farmacologia, fisiologia, tudo isso. E a arte, que seria a aplicação da quiropraxia, porque a quiropraxia é uma coisa que para você aprender existe uma curva de aprendizagem longa, tá? Ela não é curta, não é simples. Não, ela é simples, desculpe, ela é simples, mas precisa de muito treino, tá? Bastante treino. Acho que seria Entendi, isso. entendi. Deu para responder o que seria quiropraxia? Ela é uma profissão, é uma especialidade, ela tem uma visão um pouco diferente. Se você quiser, em alguma pergunta, a gente pode
dissertar mais sobre isso, mas ela é um pouco diferente. Mas é uma especialidade da fisioterapia, isso não tem como negar, né? Sim, sim. E é uma especialidade muito bacana que vem tendo uma crescente no mercado, né? É uma pergunta futura, eu vou deixar mais para frente. Tá. Mas é muito importante observar isso. A segunda pergunta seria como que é essa consulta com o quiropraxista, como que é o primeiro contato, se tem que vir de outro profissional, e antes de realizar essa prática, que é a prática com as mãos, né? Como que é realizado esse diagnóstico? Você mesmo realiza, ou outro Perfeito. profissional, ou as duas coisas, como que Tá funciona? bom, Giovanni. Olha, eu já vou antecipar para você que a quiropraxia é um pouco caótica, um pouco complicada, porque você tem várias linhas de quiropraxia. Várias linhas de quiropraxia. E linhas que são uma totalmente distinta das outras, né? Tudo que eu vou falar para você, Giovanni, vai ser da escola que eu venho, tá? Sim, Então, assim, então eu vou te explicar a escola que eu venho, depois eu vou te explicar o procedimento. Então, a minha escola, eu venho da quiropraxia, que vão falar que não existe, mas existe sim a quiropraxia brasileira. Existe a quiropraxia brasileira, que começou com o Matheus de Souza, tem vários alunos dele que hoje estão na fisioterapia, né? Onde a característica dessa quiropraxia ela é bastante distinta, porque nos Estados Unidos o quiropraxista ele tem um aparelho de raio-x na então a gente não tem essas possibilidades. Então ela está sim adequada à nossa realidade brasileira em termos da dificuldade de pedir um exame, né? Dessas coisas assim. Então e a linha que a gente vem é da palpação de movimento, que é a motion palpation, né? Então a minha especialidade é a avaliação de motion palpation e a execução. Vai ser com a mão, vai ser com aparelhos, com tique, com a mesa de drop. Aí a execução é indiferente, né? Mas a avaliação que a gente faz é a palpação de movimento. Sobre o paciente chegar, o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, né? Então eu sou sim. fisioterapeuta e sou quiropraxista. Então o paciente não precisa vir de outro profissional para chegar até nós, né? Então eu sou fisioterapeuta, eu sou quiropraxista, eu faço sim o atendimento de primeiro contato. Eu não dependo do encaminhamento de um outro profissional para que eu possa atender, né? A partir do momento que chegou o paciente, uma das coisas mais importantes da quiropraxia não é só avaliar a palpação de movimento e fazer o ajuste, mas saber quando não fazer o ajuste. Tá certo? Porque Correto. a gente anda num fio de navalha onde se você identificou algum risco, algum problema, e os cursos que a gente faz, os cursos que a gente dá, a gente sempre capacita o profissional a entender melhor isso, porque você tem que entender quando não pode fazer o ajuste. Isso é o mais importante, tá certo? Então você tem que fazer uma triagem desse paciente, entender o que está acontecendo. A partir daí, você decide se sim, você vai para o procedimento ou não, né? E muitas vezes você pode interromper a consulta naquele momento e encaminhar para um outro profissional mais adequado para aquele caso. Mas a partir do momento... Mas isso vai acontecer em 5% dos casos, Giovanni. 95% dos casos, eles são sim para a gente tratar em consultório com a terapia manual, né? A partir do Correto. momento que nessa anamnese, nessa conversa, a gente vai para o exame físico. O exame físico são testes, são avaliações que a gente faz e que isso você vai ver na propedêutica e é muito... Toda a propedêutica da fisioterapia a gente usa na quiropraxia também, né? Mas o diferencial vai ser a avaliação pela palpação de movimento. Porque o que o quiropraxista faz? O paciente chegou, independente da queixa, a gente vai avaliar e tratar o chamado subluxação vertebral. Você já tinha ouvido falar disso? Brevemente apenas, assim, Tá, às vezes a gente lê alguns artigos, assim, mas tá. Então a subluxação, ele é o elemento que o quiropraxista avalia e trata. Ele está inclusive no CID, na Classificação Internacional de Doenças, no M99.1. Então existe uma classificação para ele, tá? O fator primordial dessa subluxação é uma região sem uma mobilidade normal. Você tem duas correto. vértebras,
duas vértebras. Se a vértebra gira para um lado e não gira para o outro, para a gente isso já é um achado clínico, independente Entendi. do sintoma. Independente do sintoma, tá? Então, a partir do momento que o paciente chegou, passou pela nossa avaliação, existe indicação ao nosso trabalho, aí a gente vai para o exame físico, que é a parte do exame físico principal na característica da quiropraxia, é fazer essa palpação de movimento, que a gente simplesmente vai identificar no corpo todo, independente da queixa, qual é a articulação que não está funcionando numa amplitude normal de movimento. A partir do momento que a gente identifica essa articulação que não tem uma amplitude normal, a gente vai com a mão, com um aparelho, com uma maca, a gente vai e faz a correção e devolve o movimento normal a essa articulação. Isso vai distribuir uma harmonia de movimento que você vai tirar qualquer estresse de qualquer tecido, tá? Porque sempre que você tiver uma articulação, uma região da coluna que não tiver um movimento normal e completo, você vai ter uma outra região com um movimento excessivo. E esse movimento excessivo vai irritar os tecidos circundantes dessa articulação. Inclusive o nervo. Inclusive o nervo, tá? Então o que a gente faz? A gente avalia, identifica quais são as regiões sem um movimento normal, faz a correção. Essa normalização desse movimento, você tira todos os estresses mecânicos dos tecidos e, consequentemente, a dor vai embora. Eu posso até te dizer para você, Giovanni, que a quiropraxia nem dor trata, embora todos os meus pacientes tenham dor. Porque a gente não olha a dor, a gente olha qual é a articulação que não está funcionando bem. Faz a correção e a consequência disso é a pessoa ficar sem dor. Entendi. Muito bacana essa visão aí. E até vai de antemão aí, já que é a próxima pergunta, das vantagens, você já citou algumas, né? Os alívios de estresse, às vezes a amenização de alguma dor ou até a cura dessa dor, né? A gente vê muito o corpo fazendo essa compensação, né? De dor, o lugar tá ali, sente dor em outros lugares também, né? Analisando todo o modelo. Aí o que a quiropraxia faz? A gente cria uma situação favorável a esse organismo ficar bem adaptado. Porque enquanto ele estiver mal adaptado, ele tem essas compensações de dores. A partir da quiropraxia, que você melhora o funcionamento desse corpo, ele vai ficar bem adaptado e sem dor. Exato. É muito bacana isso. E aí a outra pergunta já vai nessa, a terceira pergunta. Além dessas vantagens que a gente já citou aí, quais outras vantagens você enxerga que a quiropraxia pode trazer? E quais que são as vantagens que o paciente quer, quando ele chega para você, assim, o que ele busca entender, o que ele imagina que vai acontecer? Tá bom. Olha, eu posso iniciar pela vantagem do profissional, né? Vamos pensar, por que um fisioterapeuta vai aprender a trabalhar com a quiropraxia, né? A grande vantagem que eu vejo é o seguinte: você precisa do conhecimento em uma maca, somente uma maca. Tá certo? E seguindo o exemplo do meu professor Henrique, que inclusive pelo menos passou ao vivo aí, quando eu estudei com ele, ele dizia o seguinte: se você não tem o dinheiro para comprar uma maca, não tem problema, arruma 4 latas de tinta, põe um pouco de areia nelas, põe uma porta em cima e encapa ela. Você já tem uma mesa para trabalhar, né? Bem simplista, gostei. Então, ele falou brincando, e eu repito isso, seguindo o meu professor, né? Eu repito isso, e é verdade, várias vezes isso aconteceu e com gente que fez exatamente isso e deu certo, e aí começou a aprender, né? Então a vantagem para o profissional é que você precisa do conhecimento e uma marca, que pode ser uma porta em cima de 4 latas de tinta, e logo que você atender meia dúzia de pacientes, você já compra uma maca, né? Essa é a grande vantagem aí da quiropraxia. Para o paciente e para o terapeuta, a gente pode dizer que está na moda, né? É o que você falou aí, a quiropraxia está em voga, está em alta, né? Eu posso te dizer que está em alta, inclusive, por causa dos mais antigos que já trabalham com a quiropraxia, porque a gente está demonstrando trabalho, está demonstrando resultado, né?
E isso faz melhorar o nome da quiropraxia também. Tem o pessoal da graduação também, que é uma outra modalidade, mas a gente está muito mais tempo que o pessoal da graduação aí no mercado, né? Então tá na moda, partindo da PBE, que é a prática baseada em evidências, né? Que é uma linha, não sei se você já ouviu falar, mas você vai ouvir falar muito disso, né? Essa PBE, ela inclui a preferência do paciente, né? Então tem muita gente buscando isso, ele quer conhecer. E isso já facilita o acesso do paciente a esse tipo de tratamento, né? Então, assim, Sim. a vantagem para o profissional é a simplicidade que você vai trabalhar, é uma coisa em alta, e o resultado é muito rápido, Giovanni, muito rápido, né? Eu posso dizer para você que, em média, aí, o programa de tratamento que eu vendo aqui, geralmente, são de 5 sessões, onde a gente fala, essas 5 sessões o cara vai usar em 2 meses a 1 ano. Porque a quiropraxia, ela oferece também, a gente ultrapassa a linha de somente reabilitar. Porque você, fisioterapeuta, o fisioterapeuta, ele está treinado a reabilitar. A quiropraxia, ela passa isso e ela vem no wellness, no bem-estar. Onde o meu paciente, eu recomendo para ele uma né? E essas 3 a 5 sessões, ela pode ser em 2 meses, pode ser em 3 meses, pode ser em 6 meses, pode ser em 1 ano, quando o caso é bastante simples. Então, Isso é um atrativo também, né, para alguns. e isso, porque veja bem, você que vai ser provável, assim, a possibilidade de ser um profissional autônomo é muito grande do fisioterapeuta, tá? Porque assim, para fisioterapia é o seguinte, tem muito trabalho, mas tem pouco emprego. Mas se tem muito Exato. trabalho, você pode trabalhar como autônomo. A única maneira do autônomo aumentar a sua renda é aumentar o seu honorário. Uhum. Se você resolve um problema em 3 sessões e o concorrente resolve em 30, não é justo que você cobre o mesmo valor do que o que resolve em 30, não é verdade? Com certeza. E aí é uma possibilidade de um ganho maior, de uma renda maior, né? É atrativo para os dois lados também, né? Sim, sim. A outra pergunta a gente vê muito também, né, que não é só, igual você falou, alívio de dores, ela também é preventiva, né, com a quiropraxia manutenção, né, ela é vinculada à manutenção. E muita gente pergunta, eu já vi falar assim muito, se ela é para todas as idades, e se tem um público-alvo, se você, Sim. na sua prática clínica, você atende um público-alvo, ou é bem diversificado mesmo? Não, é bem diversificado, né? Nos Estados Unidos a gente vê que o pessoal lá, o pessoal da graduação atende até o bebê. Eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa formação. Então eu atendo a criança, né? O adulto. A criança tem pouca queixa, muito pouca queixa. Se bem que cada vez mais, né? A tua geração aí tá demais sentada no computador, né? E muitas vezes Verdade. antes a dor nas costas, a hernia de disco, no começo da minha carreira, dor nas costas e hernia de disco começava mesmo aos seus 30, 35 anos. Hoje está bem mais cedo isso, né? Bem mais cedo pelo tempo sentado que a gente acaba passando. Em tudo, né? Em tudo é uma característica normal. Aí É uma transição, né, de isso. epidemiológica. E quanto mais dor nas costas, melhor para quem trabalha com quiropraxia, né? Então, mas não tem um público-alvo, não, né? Você pode atender a senhora, o senhor, você pode atender o jovem, a fase mais produtiva, que são os 40, 50 anos, você pode atender o atleta, né? Veja bem, se você... Porque assim, você pode pensar que a quiropraxia melhora a performance da pessoa. Performance para quê? Para o que ela quiser. Se for para lavar louça, vai melhorar a performance para lavar louça. Se for para ser um corredor, um jogador de basquete, vai ser para o esporte, né? Então a quiropraxia, ela entra fazendo a máquina funcionar melhor. Olha só, independente da idade da máquina, independente do exame de imagem, tirando as contraindicações, tá certo? Não estou falando de bandeira vermelha e contraindicação, coisa que nos impede de trabalhar.
Mas você pode ter artrose, você pode ter hérnia de disco, você pode ter bico de papagaio, você pode ter tudo isso. Se a gente pegar esse organismo, mesmo envelhecido, mesmo desgastado, que todos nós vamos ter, e fizer funcionar bem, ele não vai ter dor ou vai ter pouca dor. Correto. Uhum. Entendi esse lado aí. E a gente vê muito também, você já até entrou nesse assunto aí, a quinta pergunta, agora, que as outras perguntas foram já respondidas conforme a gente foi falando, mas a quinta pergunta foi até um assunto que você entrou, que no Não, mas apanhado diga de geral, novo, né? a gente vai completando. Diga de novo aí, não tem problema não. Sim, sim. No apanhado geral vai depender muito o tempo de tratamento do paciente, né? Mas assim, em sua prática, o que mais varia nesse tempo de tratamento e qual que é esse tempo de tratamento, tanto do tratamento da prática em si, quanto de manutenção, de quantos em quantos meses essa Tá, manutenção ocasiona? tá. É assim, ó. Deixa eu te explicar, Giovanni. Tudo que eu estou falando para você é dentro do nosso modelo, tá? A gente tem um Sim, modelo e a gente tem um mecanismo. O mecanismo é o que a ciência estuda tentando descobrir exatamente o que está acontecendo. Tá certo? E que ela certo. não tem uma resposta correta. E tem os modelos. O que é o modelo? O modelo é o que eu te apresentei aqui. Dentro do nosso modelo, a gente vai identificar a subluxação vertebral, que tem um componente prioritário de diminuição da mobilidade, que se a gente fizer a correção, vai melhorar a função, vai diminuir a dor. Eu não estou dizendo que cientificamente é esse o processo, mas essa estratégia que a gente usa para raciocinar e aplicar, tá? O que realmente acontece, o mecanismo, tá todo mundo tentando entender, mas ninguém tem resposta nenhuma para isso, não, tá? Uhum. Mas assim, em relação ao tempo de tratamento, usando esse modelo, usando essa ideia, usando esse mecanismo, né? A gente vai, normalmente a gente faz as correções das subluxações, existe uma memória reincidiva, ou seja, eu corrijo, dali uma semana eu vou avaliar, tá lá de novo, eu preciso corrigir novamente. Mas a cada retorno do paciente tem menos correções a serem feitas. Tá certo? Entendi. E normalmente, depois de uma terceira sessão, em média, tá? Vamos pensar em 5 sessões. Em 5 sessões a gente estabiliza aquele organismo onde aquela alteração mecânica, aquela hipomobilidade, vamos pensar, ela se mantém funcional e, consequentemente, um corpo funcionando bem não vai ter dor. Então, eu posso dizer tranquilamente que 95% dos meus pacientes em 5 sessões ficam bons. E aí, a partir daí, Entendi. a manutenção vai depender muito de como está a vida da pessoa. Se a vida estiver ruim, não tiver um equilíbrio entre trabalho e descanso, né? Vai encurtar. Mas eu digo para você que 6 em 6 meses é um tempo ótimo, onde a pessoa chega quase sem dor e ainda assim a gente identifica as regiões que precisam ser corrigidas, faz a correção e ela continua bem. Então seria mais ou menos esse o ciclo de atendimento. Um tempo, e esse tempo varia muito, sim, depende também, né, de pessoa para pessoa, né, mas o ciclo de manutenção é mais o estilo de vida que você colocaria como fator para Perfeito, variar. isso. Aí você vai pegar, vamos pensar assim, uma pessoa que é sedentária, que não quer saber de atividade física, que não se movimenta, que não se mexe, essa pessoa acaba sendo recorrente, a cada mês, a cada 2 meses precisa de um ajuste, né? Sim. Mas a pessoa que. E aqui, ó, essa é uma diferença grande, Giovanni, da quiropraxia feita pelo fisioterapeuta e do quiropraxista puro, né? A gente, Uhum. na fisioterapia, a gente trabalha para quê? Para a autonomia do paciente, né? A gente sempre vai passar. Basicamente, na minha clínica, eu uso a terapia como a quiropraxia como terapia manual e uso os exercícios de Mackenzie. Todos os meus pacientes têm lição de casa para fazer. E isso faz com que ele tenha autonomia no próprio cuidado, né? E isso eu posso dizer, Giovanni, que é uma característica específica do fisioterapeuta que trabalha com quiropraxia. Nem sempre o quiropraxista pensa assim. O quiropraxista graduado, puro.
Entendi. São visões diferentes, igual você comentou no início da live, Bastante que às vezes diferente. as pessoas não têm noção, né? Às vezes até Não, pensa que é, a gente vê isso. é isso aí. Eu vou passar para a próxima pergunta aqui, então. Tá bom. Na sua prática clínica, qual é a disfunção que você mais é recorrente, né? E quais são os principais problemas tratados via quiropraxia, né? Que você trata, que você vê aí na atuação sua como profissional? Tá. Assim, a quiropraxia ela é conhecida mundialmente justamente por tratar problemas de coluna, né? Eu posso dizer que 90% do meu público é problema de coluna. Só que você vai ter problemas de coluna refletindo em ombros, em cotovelos, em punho, em quadril, em joelho e em tornozelo, tá? Isso, Sim, quem pensa, quem tem essa visão muito clara, igual a quiropraxia, é o método Mackenzie, tá? Eu me identifiquei demais com o método. Eu posso dizer até para você o seguinte: eu virei fisioterapeuta depois do método Mackenzie, porque antes eu trabalhava só com bacana. o pensamento da quiropraxia. O método Mackenzie ele dá a mesma estratégia, porque se você tem dor nos ombros, no punho, pode vir da cervical. E com o Mackenzie Sim, você consegue avaliar isso e tratar isso com exercício. E com a quiropraxia você não consegue avaliar da mesma maneira, mas você consegue avaliar de uma outra maneira e corrigir, né? Então, tem muitas dores nos membros que vêm de coluna e pelve, tá? Muito. Mas predominantemente a gente deita e rola em coluna e pelve. Quando você parte para um problema real de ombro, de joelho, aí a fisioterapia cresce muito mais, né? Aí você vai precisar da sim, cinesioterapia, do fortalecimento, da propriocepção. Quanto mais coluna e pelve, mais a quiropraxia anda bem. Quanto mais problema real de joelho, tornozelo, quadril, aí a fisioterapia vai crescendo de uma maneira, meu amigo, que ninguém pega. Aí a fisioterapia deita e rola, né? Isso. entendi. Mas assim, as queixas, geralmente é a hernia de disco, né? A artrose. Na verdade é o seguinte, independente da queixa do paciente, a gente devolvendo a função, tudo melhora, tá? Tudo Melhorar a vida, né? O estilo de vida ali da pessoa. melhorar a função biomecânica, a consequência disso é um movimento e uma vida sem dor ou com menos dor, né? Tem que deixar claro, não é que todo mundo fica 100%, nem todo mundo fica 100%, né? Tem um desgaste do envelhecimento, mas Uhum. se for de uma maneira onde tudo na vida dele vai ser mais fácil, melhor, é ótimo, né? É ótimo. É isso. Sim, sim. Muito obrigado pela resposta. Vou passar para a próxima aqui, que essa Tá vai bom. sair um pouquinho da prática clínica. Quais que são as principais dificuldades encontradas por você, profissional, como quiropraxista, dentro da clínica e fora dela, sua visão assim de mundo como profissional, qual que é a sua principal dificuldade que você vê nisso? Com a quiropraxia, você está falando, Com a né? quiropraxia. Ó, cara, então faz 20 anos que eu trabalho com isso, Giovanni. Eu vou falar para você. Até há uns 6, 7 anos atrás, quem mais me atrapalhava era o próprio fisioterapeuta. Por incrível que pareça. Surpreendente. É por incrível que pareça. Quem mais me atrapalhava há uns 7 anos atrás era o próprio fisioterapeuta, né? Que porque ele não sabia o que era, tinha um preconceito enorme em relação à prática, né? Não sabia como funcionava. Então, quem mais falava mal em relação àquilo, porque era o próprio fisioterapeuta, mas isso vem mudando, né? Vem mudando, tanto é que é uma especialidade, tem mais gente da fisioterapia trabalhando com isso, né? E talvez o que mais atrapalha em relação àquilo para que seja o medo da pessoa dos exageros que a gente vê na internet, né? Então a Com certeza. pessoa vê aquelas coisas assim exageradas, né? Porque tudo na internet é muito exagerado em termos de ajustes e barulhos e isso tem gente que morre de medo disso, morre de medo disso. Tem o medo do ajuste? É normal que tenha, né? Mas se você for um fisioterapeuta que vai trabalhar com quiropraxia, você vai ter que ter a capacidade de identificar os riscos, as bandeiras vermelhas para você não fazer, né? E aí, se você não puder o ajuste de alta velocidade, tem as mobilizações
da fisioterapia. Tem Maitland, tem Mulligan, né? Tem muito recurso. Na verdade, a gente está falando do ajuste de alta velocidade, mas a fisioterapia também entra completando tudo de uma maneira assim fantástica. Eu acho que o fisioterapeuta que trabalha bem com a quiropraxia é melhor do que o quiropraxista puro. Isso eu realmente acho. Foi uma resposta bem surpreendente, mas é que ótimo, né, que tá mudando isso com o tempo, né? E as duas né? profissões se apoiando, né? Pois é. Felizmente. A gente que é mais velho conhece outras histórias, né? Então, mas isso já aconteceu e bastante, viu? Sim. Eu vou passar para a próxima pergunta aqui, que vai bem dentro desse assunto do medo aí que você viu. A gente vê muito na mídia social aqueles estralos com um barulho, até a pessoa aumenta o barulho para causar um impacto, mas realmente causa um impacto negativo às vezes. E então a 10ª pergunta seria: existe dor durante o tratamento da quiropraxia? Isso vai depender do paciente? Excelente pergunta, Giovanni. Veja bem, é um pouco surpreendente que eu vou falar da seguinte forma: a boa quiropraxia nunca vai doer, nunca vai provocar dor. Porque muitas vezes, olha só, às vezes a pessoa está com um torcicolo, tá certo? Então, quando a pessoa está com o pescoço duro, ela vai pensar, eu vou no quiropraxia, ele vai torcer meu pescoço. É a primeira coisa que vem na cabeça, né? Mas tá inconsciente. é automático, né? Só que é assim, existe uma avaliação específica para saber qual é o movimento e qual é o vetor de movimento que está ausente ou diminuído. A partir do momento que qual é o movimento que está diminuído, sempre que eu identifiquei e eu vou me posicionar para fazer essa correção, a grande maioria das vezes, o caminho dessa correção, a dor vai diminuindo automaticamente. Então, assim, eu estou vendo que eu não viro para lá e eu tenho uma limitação aqui. Se eu posicionar minha mão na posição certa e for rodando, geralmente o paciente fala assim, nossa, que alívio. Por incrível que pareça, né? Mas isso significa o quê? Uma palpação precisa, específica, um treinamento e um posicionamento para ajuste preciso e específico, tá certo? E tem mais, supondo que eu avaliei certo, posicionei certo e ainda assim provocou dor, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer o ajuste, tá? Matheus de Souza, que foi o meu primeiro professor lá, que começou em 64, ele tem uma regra de ouro que tira a gente de várias encrencas. Ele falava assim, que na dor, no medo ou na dúvida, você não faz o ajuste naquela região, tá certo? Então, jamais um ajuste deve provocar dor. Só alívio, jamais, tá? E se você for num quiropraxista provocador, veja bem, existem uns erros, né? Existem uns erros, né? E se houver o erro nesse sentido, pode provocar dor, tá? Mas o ideal, o correto e o ótimo é que só provoque alívio, nunca dor. E não precisa instalar, viu? Não precisa fazer barulho. Um ajuste bem feito, às vezes dá o estalido, às vezes não dá estalido, mas não precisa fazer barulho, tá? Entendi. É legal essa concepção de dor, né? Porque às vezes a pessoa já pensa no automático mesmo e não é assim na prática. Não, ela tem certeza que está com o pescoço duro, vai lá no quiropraxia, ele vai torcer o pescoço, mas não é assim, tá? Não é assim. Vou passar para a próxima pergunta, que agora acho que alguns amigos aí talvez não vão saber da live, mas você é professor, né, de quiropraxia, dá vários cursos também. E nessa sua visão... Dou aula de quiropraxia desde 2003. Olha só, bastante tempo na área acadêmica, né? Na área de conhecimento. E nessa sua visão aí na área acadêmica, o que você acha dos estudos científicos? Você acha que ele está numa quantidade adequada em questão de qualidade e quantidade? Está tendo muito artigo científico ou não? Está faltando estudo nessa área? O que você pode me dizer sobre isso?
A ciência é sempre importantíssima, Giovanni, porque a ciência ela vai dar uma profundidade, ela vai tirar os fatores confundidores em termos de resultado, que a gente não pode nem falar mais de resultado, é desfecho terapêutico, né? Essa linguagem. Só que assim, bom, ela é fundamental. Primeiro ponto, ela é fundamental para a gente esclarecer tudo, né? Mas tem algumas Sim. coisas da ciência que é fundamental que ela seja reprodutível, tanto uma avaliação como um resultado, tá? Ou seja, o sistema de avaliação e tratamento ele tem que ter um resultado idêntico para mim ou para você, a gente fazendo a Entendi. aplicação. Só que a realidade clínica não é essa. Então, se você estudou mais ou treinou mais que o seu colega, a tua performance vai ser diferente, tá certo? E Sim. aí, a ciência ela sempre vai cortar por baixo, ou seja, não vai conseguir nunca atingir uma ótima a pessoa de ótima performance. É essa a dificuldade só, tá? É essa a dificuldade. E a ciência acaba vendo, eu falei para você do modelo e do mecanismo, não é isso? Lembra que a gente falou? O Isso. modelo que a gente fala é sobre luxação, palpação, problema mecânico. Hoje a ciência ela só está estudando o mecanismo no seguinte sentido, ela fala que o ajuste, você não está corrigindo mecânica alguma, você está modulando o sintoma. Então você vai fazer um estímulo nos mecanorreceptores da região que vai dar um impulso aferente, uma resposta eferente de analgesia e relaxamento, né? Então, eu realmente fico um pouco confuso nessa questão, porque eu sou da escola antiga, né? A Sim. escola nova, eles estão falando dessa maneira. Então, eu realmente eu ainda não consegui cruzar totalmente as informações, né? Porque a percepção que eu tenho do desfecho terapêutico de consultório é bom, né? E eu continuo trabalhando da mesma forma, avaliando as subluxações e corrigindo. Mas é importantíssimo, né? Os estudos são importantíssimos, eles dão diretrizes Muito. certas, sólidas, para todos nós seguirmos sem errar. Ainda mais agora que a gente está começando, os estudos científicos, os artigos científicos na área acadêmica é muito importante para até os estudantes se nortearem, né, dentro do meio. E quanto mais, melhor, claro. Sim, mas ó, vou Com qualidade também, com qualidade. Isso, mas eu vou dar uma dica para vocês. Sim, ela te norteia, mas tenta pensar um pouquinho também fora da caixa. Viu? Sim, elas Entendi. norteiam, mas às vezes tem alguma coisa que o ensino científico, o estudo científico que não alcançou aquela coisinha a mais, né? Então sim, a gente usa ele como base, mas pensa um pouquinho além também, porque às vezes a ciência que não alcançou outra coisa, Entendi. tá Não bom? pode usar como o único prepulsor, né? Não, Entendi o que você quis falar. você pode, mas aí é uma questão de escolha, né? Uhum. Você pode usar, só usa o artigo científico. Mas e o resto? Né? Que às vezes a gente percebe, eu sei, é uma percepção equivocada. A gente ter a percepção do resultado do nosso paciente nunca vai ser uma realidade absoluta. O paciente vai falar para a gente que melhorou e não melhorou. Então o estudo científico é de uma outra maneira. Mas a minha pergunta para você, Giovanni, é onde existe esse estudo científico? Onde você tem uma estrutura? Onde você vai pegar um bom profissional que pode parar de atender em consultório para fazer um estudo científico? Qual é a porcentagem de profissionais da fisioterapia e de instituições, porque sozinho ele não vai fazer, que vai conseguir fazer isso de uma maneira ótima? Você está entendendo, Giovanni? Então, as questões que eu sempre faço são essas, cara. Entendi. O profissional ele tem uma vida muito corrida, né? A gente diz assim, e às vezes nem todos podem estar participando dos estudos, né? E mais ou menos isso que você quis dizer? Que nem todos Eu podem estar conheço, produzindo conhecimento. eu conheço, acho que não dá 10. E eu conheço Entendi. muitos outros profissionais, né? Porque a Uhum. condição do estudo científico ela é muito rigorosa. Ela é muito rigorosa.
Você precisa de uma estrutura de uma universidade por trás de você, entendeu? Não vai ser Não é você fácil. ou eu no meu consultório que a gente vai fazer pesquisa. Eu digo numa qualidade grande, né? Basicamente, quem anda com um artigo científico, tem um pessoal que está produzindo bem, eu tenho o Léo Costa, que está fazendo um trabalho fantástico em São Paulo, né? Mas é bem pouco, né? Entendi. É difícil fazer artigo científico, né? Em outras É palavras, difícil. assim, gente. E a As pesquisa, né? condições. A pesquisa é bem árdua, né? Uhum. Entendi. Agora eu vou passar para a próxima pergunta, que até teve aqui no chat também, e muita gente não entende, por que que há o som daquele estalo que a gente vê, né? Voltando ao assunto dos ajustes, por que que há o som do estalo na hora da prática clínica, quando aquela articulação ela é ajustada? O que acontece lá dentro do corpo, Tá, simplistamente falando? existe uma explicação que não me convence, cara, né? Existe uma explicação básica que todo mundo fala, que é o seguinte: entre as facetas articulares, a gente tem uma cápsula articular que tem um líquido sinovial lá dentro, ou seja, tem um óleo, um líquido viscoso, né? Sim. Dentro desse óleo existe o gás carbônico liquefeito. A partir do momento que você faz um ajuste, você separa as facetas, cria uma pressão negativa. Essa pressão negativa vai fazer o gás carbônico se gaseificar, que vai ressoar nessa cápsula e vai produzir um som. Eu acho uma história muito longa e eu não consigo entendê-la completamente, mas tem uma outra forma de explicar, que é a que eu uso para explicar para o meu paciente, tá certo? Das facetas articulares, não sei se você já viu ou vai lembrar, entre duas vértebras você tem o ponto de contato entre uma vértebra e outra, que são as facetas, tá certo? Que de novo tem uma cápsula e tem um líquido oleoso, né, um líquido viscoso entre essas facetas. Na hora que eu faço o ajuste, eu separo as facetas. Ao contrário do que muita gente pensa, o barulho do ajuste ele não é osso raspando com osso, né? A partir do momento que separa essas facetas, não sei se vai dar para ouvir. É como se eu pegasse duas superfícies planas e separasse, faz assim, ó. Entendi. Deu Sim, para deu ouvir para aí? ouvir. Não. Deu? Sim, Seria sim. essa a ideia, tá? Esse é o modelo, não é o mecanismo, mas é o modelo que eu É o uso modelo. para me entender e para me explicar para o meu paciente. Uhum. Seria tipo uma bolha, então. Mais ou menos assim, outra É uma palavra. pressão Que eu já vi negativa de esse duas conceito. superfícies, né? É uma pressão negativa de duas superfícies. A hora que você separa, pum, você pega dois pedaços de vidro com água. Ele gruda, tem aquela pressão negativa. A hora que separa, pum, Produz o som. Nem sempre, isso, mas entendi. isso. Não precisa estar lá, né? Mas é isso aí. Uhum. Vamos para a próxima pergunta, que é... Eu andei pesquisando, é a Associação Brasileira de Quiropraxia, né, a ABQ. Tá. Ela é responsável pelo desenvolvimento da profissão no nosso país. E tem muito isso, né, da comparação com a quiropraxia americana, com a quiropraxia brasileira. A profissão vem crescendo muito. E, assim, muito também pelo estilo de vida atual da população brasileira. Mas nesse cenário, a gente já citou aí, o que você acha que nos próximos anos pode fazer com que essa profissão cresça mais? Ou o que você acha que já foi feito e está ajudando, além disso que a gente já citou? Ó, eu preciso que você me esclareça. Você quer saber sobre a profissão de quiropraxista ou você quer saber da quiropraxia dentro da fisioterapia? Assim, Agora te peguei, né? Agora te peguei. é difícil. Porque olha Difícil só. essa. Então deixa eu fazer um esclarecimento rápido. Quiropraxia é uma profissão não regulamentada. O que significa uma profissão não regulamentada? Que qualquer um pode ser quiropraxista. Não existe uma regra, tá? A quiropraxia é uma especialidade do fisioterapeuta, ou seja, o fisioterapeuta ele pode trabalhar e pode ter o título de especialista em quiropraxia. Mas a quiropraxia ela também é uma profissão no Brasil, só que não é regulamentada, né?
Eu não acredito na regulamentação da quiropraxia como uma profissão, tá? Porque se eles regulamentarem, partindo do SUS, que é universalista, vai ser mais uma classe profissional reivindicando a entrada no SUS. Ou seja, vai ser mais problema para os governantes. E o governante ele não quer problema. Não quer. Tá Entendi. certo? É Então, um motivo, um lado do motivo. No meu pensamento, não vai haver tão cedo a regulamentação da quiropraxia como profissão. E ela já é uma especialidade da fisioterapia, né? Eu acho o seguinte, que quanto mais gente trabalhando bem, melhor vai ser para todo mundo, tá? Porque não existe concorrência na quiropraxia. O que significa que não existe concorrência? Não existe profissionais suficientes para atender a demanda, né? Tá? Sim. E o que vai atrapalhar esse desenvolvimento é justamente o mal profissional, que foi lá e provocou um acidente, né? Mas quanto mais gente trabalhando bem, dizendo quiropraxia, e aí eu digo, seja fisioterapeuta, seja os graduados, né? Quanto mais gente colocando o nome quiropraxia para cima com resultado bom, vai ser melhor para todo mundo. Não existe concorrência da quiropraxia. É muita gente com dor, é muita gente com problema. E vem crescendo, né? É até isso um pouco da próxima pergunta. De acordo com algumas pesquisas, né, estima-se que 80% da população já sofreu ou sofre com dores na coluna, no sistema nervoso, né, igual a gente citou. Isso. Devido a essa pesquisa, né, esse número, houve uma crescente no mercado. É bem parecido com a outra pergunta anterior, mas qual foi um fator que, além desse número estar crescente, você acha que teve como ápice, sim, para crescer a profissão nos últimos anos? Você acha que com a mídia ajudou a divulgar? Ou o estilo de vida diferente? Eu acho que cresceu pelos resultados, cara. Não tem como ser diferente, né? Eu acho que todo mundo que está usando o nome quiropraxia, aí a gente tem que pontuar, pode ser o graduado, pode ser o fisioterapeuta que trabalha com quiropraxia, se está crescendo, não é à toa, né? Existe uma percepção de resultado e, consequentemente, de custo-benefício, né? Eu acho que é isso, que a questão do crescimento seria isso. E o que a ciência fala em relação à dor lombar, principalmente crônica, né? Que está piorando. A ciência fala isso, né? Então a ciência gasta milhões e milhões de dólares, milhões e milhões de dinheiros de qualquer um em pesquisas e sem resultado nenhum. Isso não sou eu que estou falando, é a ciência que está falando, né? Por isso, assim, às vezes eu tenho uma visão um pouco mais local, Giovanni. Eu acho que a pessoa da ciência, que quer provar isso, é uma visão um pouco revolucionária, né? A minha visão é um pouco mais local. Eu quero que as donas de casa aqui perto do meu consultório possam trabalhar em casa sem dor, cuidar do neto, cuidar do filho sem dor, né? Então, só que a ciência diz que essa percepção minha está errada. Entende? Que abranger mais, né? Então, não, porque ela diz que são os fatores confundidores, que eu não tenho como mensurar o resultado. Mas socialmente, porque a fisioterapia é uma profissão que tá no meio social de uma maneira que você vê atendendo as pessoas próximas do seu bairro, da sua região, da sua cidade, né? Mas numa visão mais macro, a ciência diz que inclusive está piorando. Eu não sei responder isso, Giovanni, porque o meu perfil não é de pesquisador, eu sou puramente clínico, tá? Eu não faço pesquisa, eu não tenho uma capacidade de pesquisador para poder te dar uma opinião em relação à pandemia. A gente está falando de pandemia de coronavírus, a pandemia da dor lombar é muito mais antiga que essa, só que ela não é contagiosa, né? Mas é pandemia, é pandemia isso, né? Atinge tanta gente quanto, né? Eu só não sei responder para você o que está acontecendo, que direção a gente vai tomar.
O que eu posso dizer, vamos pensar assim, de um cara mais velho para um cara mais novo, é que, pô, se você puder tratar o pessoal da tua cidade, do teu bairro, e você vê que eles melhorarem, eles vão ficar mais felizes, é isso que a gente tem que fazer, tá certo? Independente Certo. do que a ciência está falando aí, né? Uhum. Essa vai em questão junto com a próxima pergunta também, a gente tem vários alunos de fisioterapia assistindo a gente também no momento, Legal. principalmente da UENG. E para alguém da fisioterapia que quer se especializar, que pensa nessa área agora no início, para nós que está começando, ou até para alguém que quer fazer a quiropraxia pura, né? Igual você disse. O que você diria para essa pessoa? O que te fez escolher a quiropraxia lá no início de sua carreira? E o que você vê, assim, o que você diria, dar uma dica, um conselho para essa pessoa? Cara, eu sou suspeito para falar, né? Porque a quiropraxia paga minhas contas há 20 anos, né? A quiropraxia pagou minha faculdade. A roupa que eu uso quando eu vou passear, quem paga é a quiropraxia. Aqui em Campinas, eu não sou nem conhecido pela fisioterapia, eu sou conhecido pela quiropraxia, entendeu? Entendi. Eu acho que é uma forma simples, uma forma natural de tratar. É gostosa porque você tem um raciocínio clínico, você vai criando uma habilidade manual que de quando em quando você vai sempre aprimorando. Isso dá um prazer muito grande você se aprimorar em alguma coisa, né? Eu sempre comparo às vezes como tocar um instrumento, a quiropraxia. Você vai se aprimorando a cada ano que você vai praticando e fica cada vez mais gostoso, né? E você conseguir pegar um problema difícil e tratar com simplicidade, olha, essa é a parte, você que vai entrar na fisioterapia, essa é a parte do salário que não vem em dinheiro, né? Dinheiro a gente precisa, né? Não tem como, a gente paga para nascer, para morrer e para viver, né? Isso. Mas assim, a parte boa desse trabalho da fisioterapia, seja com quiropraxia, seja na fisioterapia, com qualquer outra modalidade, a melhor parte é o salário que a gente recebe, que não é em dinheiro, né? É uma satisfação muito grande. E assim, você se desenvolver na quiropraxia é barato. Você vai fazer um curso e vai comprar uma maca e praticar muito. Talvez o investimento mais baixo que você tenha. Você pode atender em casa, carregando a maca nas costas, no carro, na moto, né? Eu É adoro, muito, cara. é muito legal essa área da quiropraxia, muita gente gosta, é importante saber que está crescendo, né? A gente está debatendo Isso. aqui. Até pessoas aqui no chat, o Almir falando que ele é fisioterapeuta há 7 anos e começou a atender como quiropraxista este mês. Está gostando muito, os resultados são muito bons. Ótimo. A É que a Priscila falando para quiropraxia é a gente seu americana, diferencial. né? Na verdade, a quiropraxia é americana. Não existe quiropraxia chinesa nem japonesa. O que existe são ajustes articulares na chinesa pelo Tuinai e na japonesa pelo Seitai, né? Mas a quiropraxia é americana, não existe quiropraxia chinesa. Sim. E existe a brasileira, que é importante Então, isso, derivada da ressaltar. americana, que acabou desenvolvendo com características específicas que a gente depende de muito pouca coisa. Só uma marca simples a gente consegue trabalhar. E assim, isso nem era uma pergunta que estava aqui, mas veio na minha cabeça. Tem um Pode falar. diferencial muito grande entre a americana e a brasileira. O que você vê de diferencial que uma tem e outra não? Cara, eu vou falar para você, a quiropraxia como profissão americana, ih, rapaz, vai acabar. A gente tem 20 segundos aí, né? Mas a Ah, quiropraxia é uma confusão enorme, cara. Tem várias entendi. linhas, vários estilos, tá bom? Você quer continuar ou Vou, você quer encerrar? Ué, tem como continuar a abrir novamente? Seria o Tá, caso? Só deixa para eu encerrar, a agradecer a gente já todos. abre. A gente já Tá abre, só um bom, minutinho. tá bom.